Disseram-me para não contar-as a ninguém, que seria nosso segredo. Falar seria fatal e eu, com apenas 12 anos, acreditava naquele monstro. O sangue em minhas pernas foi apenas o início do pesadelo. Bom dia, meus queridos. Meu nome é Clotilde, mas todos me chamam de Clô. Tenho 79 anos, nasci e cresci em Guadalajara, Jalisco. Hoje vou revelar uma história que guardei por quase 67 anos. Muitos da minha família nem sabem ao certo, pois a vergonha e o medo me silenciaram por tanto tempo. Se você está assistindo a este vídeo, deixe um gostei e inscreva-se no canal. Esta vovozinha agradece de coração. Conte nos comentários de qual parte do México você me vê. Às vezes, fico imaginando como minhas palavras alcançam lugares onde nunca estive e isso me traz uma alegria que nem sei explicar. Também me diga algo que goste de fazer. Estou buscando novas formas de diversão para meu tempo livre. Estou ansiosa para ler todos os comentários. Vamos começar do início, quando eu ainda era a princesinha da casa, antes da escuridão entrar pela porta da frente, vestida de família. Nasci em 1946, pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Guadalajara era uma cidade muito diferente do que é hoje. Morávamos numa casa grande, perto do centro com um quintal enorme, onde brincava com minhas bonecas de pano. Meu pai, Alípio, trabalhava nos escritórios de os Ferrovias Nacionais do México. Um homem respeitável que sempre chegava em casa com o traje impecável, mesmo após um dia inteiro de trabalho. Mamãe, Dona Isaura, era professora primária, daquelas que decoravam os nomes de todos os alunos. Era uma mulher refinada, sempre com vestido bem passado e cabelo arrumado, até mesmo dentro de casa. Ela dizia que uma mulher decente deve estar sempre apresentável, porque nunca se sabe quem vai bater a porta. Fomos uma família de classe média, numa época em que isso significava ter privilégios que a maioria não possuía. Tínhamos uma empregada, Sebastiana, que dormia lá em casa e cuidava de tudo enquanto meus pais trabalhavam. Ela era como uma segunda mãe para mim, contava histórias de fantasmas que me faziam tremer de medo e rir ao mesmo tempo. Eu era filha única, o centro das atenções. Papai e mamãe tentaram ter mais filhos, mas depois de 2 abortos, os médicos alertaram que seria perigoso para a mamãe tentar novamente. Então, todas as esperanças, sonhos e ambições deles foram depositados em mim e confesso que eu aproveitava essa posição. Fui mimada, sim, não vou negar. Compravam as melhores bonecas, os vestidos mais bonitos, e eu tinha aulas de piano com a professora italiana que morava perto da igreja. Clotilde vai ser uma jovem muito elegante, dizia mamãe para as vizinhas que vinham tomar café às tardes de sábado. Ela sabe costurar, bordar e já toca piano. 3 músicas completas no piano. As manhãs na escolinha eram tranquilas para mim. Ser filha da professora mais respeitada da cidade trazia seus benefícios. As outras educadoras sempre me elogiavam, mesmo quando eu não merecia. À tarde, depois de terminar a lição de casa, eu podia brincar no pátio ou na calçada com as outras crianças da rua. Jogávamos cobra-cega, peão, esconde-esconde, até que o sol começava a se pôr. Os domingos
Eram momentos especiais. Acordávamos cedo para ir à missa na Catedral de Guadalajara. Mamãe me vestia com meu vestido mais bonito, colocava fita no meu cabelo e me fazia prometer que ficaria bem quietinha durante a celebração. Após a missa, íamos almoçar na casa da minha avó materna, mãe da Aparecida, que morava a algumas quadras da catedral. O almoço de domingo era uma verdadeira festa. Muitos tios, tias e primos se reuniam em torno da grande mesa de madeira que ficava no pátio sob o nogueira. Mamãe Aparecida preparava pozole com galinha da roça, que levava 2 dias para ficar pronto. O aroma daquela comida é uma das lembranças mais marcantes da minha infância feliz. O vovô Bento, esposo da mamãe Aparecida, era um homem calado, mas cheio de carinho. Trabalhava no campo desde menino e, mesmo aposentado, cuidava de um pomar impecável no fundo do quintal. Dali eu recebia as melhores frutas, mangas, tejocotes e goiabas recém-colhidas, ainda mornas pelo sol. Minha avó paterna, mãe da Olinda, era viúva desde que eu era bebê. Morava sozinha em uma casinha pequena do outro lado da cidade. Íamos visitá-la uma vez por mês, sempre levando mantimentos e remédios. Era uma senhora de poucas palavras, sempre vestida de preto, mas que sorria com os olhos quando me via chegar. Foi no ano de 1957. Eu tinha 11 anos quando as coisas começaram a mudar. A mãe Aparecida, aquela que fazia o melhor pozole do mundo, começou a sentir dores fortes. No começo, todos pensavam que era apenas por causa da idade. Ela já tinha 67 anos naquela época, mas as dores não passavam e ela ficava cada vez mais magra e fraca. É um tumor. Ouvi o Bento falando baixinho com a mãe uma noite, quando pensavam que eu estava dormindo. O médico disse que já estava espalhado por todo o corpo. Eu não entendi bem o que aquilo significava, mas sabia que era sério pela forma como a mãe começou a chorar, abafando os soluços com as mãos para que eu não escutasse. A mãe Aparecida durou apenas 3 meses depois do diagnóstico. Vi minha mãe, sempre tão forte e controlada, se desmoronar pouco a pouco. Ela começou a faltar ao trabalho para cuidar da mãe doente. Passava dias e noites ao lado da cama, dando remédios, trocando os lençóis, rezando. Lembro do dia em que a minha avó partiu. Foi um domingo, ironicamente. Não teve pozole, nem risadas no quintal, apenas silêncio e o som contido do choro dos adultos. Fiquei sentada no degrau da porta, sem entender bem o motivo. Todos estavam profundamente tristes, sentindo o vazio daquela ausência que jamais seria preenchida. O funeral aconteceu no dia seguinte. A cidade inteira parecia deslocar-se para o cemitério. Mamãe Aparecida era amplamente conhecida e estimada por todos. Ela estava arrasada, apoiada no braço do meu pai, parecendo que poderia desmaiar a qualquer instante. Naquele dia, vi meu avô Bento, viúvo aos 70 anos, chorar pela primeira vez. Não foram lágrimas ruidosas, mas sim silenciosas que desciam pelo rosto enrugado enquanto ele olhava fixamente para o caixão. Nas semanas seguintes, a vida tentou retomar seu curso normal, mas uma sombra pairava sobre nossa casa. Mamãe estava diferente, mais distante. Tentava me sorrir, porém eu notava
que aquele sorriso não era mais o de antes. Papai fazia tudo o que podia para manter a rotina. Ele me levava e buscava na escola, auxiliava a Sebastiana com algumas tarefas domésticas e tentava animar mamãe com pequenos gestos e presentes. Então, meu avô Bento começou a aparecer com mais frequência em casa. No início, visitava apenas para o almoço de domingo, que agora acontecia na nossa residência. Depois, passou a vir também durante a semana. Seu avô está muito só naquela casa, explicou o papai. Sua mãe é a única filha que mora na cidade. Seus tios vivem todos longe. Agora é nossa responsabilidade cuidar dele. Eu gostava muito do vovô. Ele sempre trazia balas de hortelã no bolso e contava histórias da sua infância no sítio. Histórias de onças que surgiam na plantação, de pescarias no rio, de festas de São João, onde conheceu minha avó. Eram relatos simples, mas que me transportavam para um tempo que nunca vivi. Certo dia, cerca de 2 meses após o funeral da avó, meu pai chegou em casa com uma expressão séria. Chamou a mãe e os dois conversaram em voz baixa na cozinha durante um bom tempo. Tentei escutar, mas Sebastiana me mandou para o quarto fazer a lição. Naquele jantar, meu pai fez o anúncio. Clotilde, seu avô vai morar conosco. Ele não pode ficar sozinho naquela casa. É muito grande para que ele cuide e anda esquecendo das coisas. Ontem, ele deixou o fogão ligado e quase causou um incêndio. Minha mãe concordou com a cabeça, embora os olhos demonstrassem preocupação. Vamos preparar o quartinho dos fundos para ele. Já falei com Sebastiana, ela vai ajudar a trazer as coisas amanhã. Fiquei animado com a novidade. Ter o vovô em casa significava mais histórias, mais balas de menta, mais atenção. Naquele momento, não percebi o desconforto que minha mãe demonstrava com a situação. Tampouco entendi o olhar de cautela trocado entre ela e meu pai. Como poderia imaginar que essa decisão, tomada por amor e responsabilidade familiar, mudaria para sempre o rumo da minha vida? Como saber que por trás dessas histórias rurais e dessas balas de menta escondia-se um monstro que destruiria minha infância para sempre? Naquela noite, dormi tranquila, sonhando com as histórias que o vovô Bento contava todos os dias. Mal sabia eu que os verdadeiros pesadelos estavam prestes a começar. O vovô Bento chegou numa manhã de quarta-feira, carregando apenas uma mala velha de couro e uma caixa de papelão com seus pertences mais valiosos. Eu estava na escola quando ele se instalou no quartinho dos fundos, aquele que ficava depois do pátio de serviço, separado da casa principal por um pequeno corredor coberto. Agora o vovô fará parte do nosso cotidiano, explicou a mamãe enquanto preparava o jantar daquele dia. Ele já está velho e precisa dos nossos cuidados. Seja uma boa menina e ajude no que conseguir. No começo, a presença dele parecia uma bênção. O vovô levantava cedo, até antes da Sebastiana, e já tinha o café pronto quando todos nós acordávamos. Ele tinha um jeito simples, mas muito eficaz de fazer as coisas. Consertou a torneira da pia, que estava sempre pingando, arrumou o portão que rangia e começou uma pequena horta num cantinho do quintal. Meu pai ficou feliz ao ver que, apesar dos seus 70 anos, o vovô ainda tinha força e disposição.
O senhor Bento tem jeito para essas coisas, comentava meu pai satisfeito. É um homem acostumado ao trabalho duro desde menino. Os primeiros sinais de que algo não estava bem começaram de forma sutil, como nuvens finas que anunciam uma tempestade distante. Percebi que minha mãe evitava ficar sozinha com o vovô. Quando ele entrava na cozinha, enquanto eu preparava a comida, minha mãe logo encontrava uma desculpa para sair ou me pedia para ficar ali com ela. Naquela época, pensei que fosse apenas o luto ainda recente pela morte da vovó, o que deixava o ambiente pesado entre eles. O vovô começou a prestar ainda mais atenção em mim. Ele não só contava histórias, como agora trazia pequenos presentes, fitas coloridas para o cabelo, doces Valentina e até uma boneca de pano que ele mesmo confeccionou. Isso me deixava muito feliz. Nunca tinha recebido tanto carinho de um adulto que parecia ter tempo infinito para mim. Foi aproximadamente um mês depois da chegada dele que percebi a primeira mudança real em seu comportamento. Estávamos jantando os quatro, eu, a mamãe, o papai e o vovô. Sebastiana já tinha ido para o seu quarto no fundo da casa. Meu pai comentou sobre um aumento que tinha conseguido no trabalho. Com este dinheiro a mais, podemos até pensar em matricular a Clotilde naquela aula de balé que ela tanto pede, disse o papai, sorrindo para mim. Quase pulei da cadeira de tanta alegria, mas a voz do vovô interrompeu minha comemoração. Balé? Resmungou ele, batendo o garfo no prato com mais força do que o necessário. Para que gastar dinheiro com bobagem? A menina precisa aprender coisas úteis. Cozinhar, costurar, cuidar da casa. Essa coisa de sair pulando de sapatilha é coisa de gente da capital que não tem o que fazer. Um silêncio incômodo dominou a mesa. Meu pai, sempre tão confiante, pareceu encolher-se diante das palavras duras do vovô. Minha mãe desviou o olhar para o prato, evitando o confronto. Papai, com todo o respeito, a educação da Clotilde é nossa responsabilidade. Finalmente, meu pai respondeu, mas sua voz soava menos segura do que de costume. O vovô soltou uma risada seca e disse: decisão de vocês. Vocês estão criando essa menina cheia de caprichos. Na minha época, as crianças obedeciam e pronto, não escolhiam o que queriam fazer ou não. Aquela foi a primeira vez que percebi o lado autoritário do meu avô, mas estava longe de ser a última. Pouco a pouco, ele começou a se intrometer em tudo. Na hora das refeições, na roupa que eu usava, até no volume do rádio, quando o papai assistia ao jogo de futebol. Ele reclamava: esta casa está uma bagunça. Na minha época, o homem que se respeitava mantinha a ordem no lar. Era como se quisesse ser dono de tudo, inclusive das pessoas. Notei que meu pai, para evitar discussões, começou a ceder em pequenas coisas. Minha mãe, por sua vez, ficava cada vez mais silenciosa, mais apagada. O pior acontecia quando meu pai precisava viajar a trabalho. Isso ocorria uma vez por mês. Geralmente, ele ficava fora 2 ou 3 dias visitando outras estações ferroviárias. Nesses dias, o vovô agia como o chefe da casa, dando ordens a todos, inclusive a Sebastiana, que começou a se queixar baixinho. Bento não é meu patrão, murmurou para a mãe numa tarde em que achou que eu
não estava ouvindo. O Senhor anda achando que pode mandar até no ar que respiramos. Foi durante uma das viagens do meu pai, em agosto de 1958, que aconteceu algo que me deixou realmente apavorada pela primeira vez. A mãe tinha ido levar umas roupas para uma prima doente e só voltaria no final da tarde. Sebastiana estava lavando roupa na pia lá no fundo. Eu estava na sala fazendo minha lição de matemática. O vovô entrou na sala, sentou-se na poltrona à minha frente e ficou me observando em silêncio. Senti um arrepio estranho na nuca, como se algo estivesse errado. "Vem aqui, Clotilde", disse ele depois de alguns minutos. "Deixe o vovô ver se você está fazendo essa tarefa direitinho." Aproximei-me segurando do caderno. Ele bateu na própria perna, indicando que eu deveria sentar ali. Relutante, obedeci. Afinal, era meu avô e sempre me ensinaram a respeitar os mais velhos. "Já está virando uma mocinha", murmurou, passando a mão pelo meu cabelo de um jeito que me deixou desconfortável. "Já está quase na idade de casar, sabia?" "Só tenho 12 anos, vovô", respondi confusa. Na minha época, meninas de 12 anos já estavam prometidas. Sua avó tinha 14 quando se casou comigo. Sua mão desceu pelas minhas costas num carinho que não parecia mais de avô. "Você precisa aprender a ser mulher rápido." Foi nesse momento que Sebastiana entrou na sala. Carregando uma cesta de roupas, o vovô imediatamente tirou a mão das minhas costas e mudou o tom da voz. "Esta menina não sabe nem fazer uma divisão. No meu tempo, aprendíamos isso com castigos." Levantei-me rápido, aliviada pela interrupção. Algo no olhar de Sebastiana me revelou que ela percebera algo estranho, pois franzia o senho e me observava durante toda a tarde. Naquela noite, depois do jantar, fui para o meu quarto mais cedo, dizendo que estava com dor de cabeça. A verdade era que queria ficar longe do vovô. Havia algo no jeito como ele me olhava que me assustava, um medo que eu não conseguia explicar ou compreender totalmente. Deitada na cama, ouvi minha mãe e meu avô conversando na cozinha. As vozes começaram baixas, mas logo aumentaram. "Alípio é muito mole com essa menina." A voz do vovô ecoou pelo corredor. "E você também. Estão criando uma inútil." "Pai, por favor." A voz da mãe soava cansada. "Aparecida é uma boa menina, estudiosa e educada." "Educada?" Ele interrompeu com uma risada fria. "Mal me olha nos olhos quando falo com ela. No meu tempo, crianças olhavam nos olhos dos mais velhos e obedeciam sem questionar. Os tempos são outros, pai, e peço que respeite o nosso modo de educar nossa filha." Houve um barulho, como se alguém tivesse batido na mesa. "Respeitar? Respeito é o que você devia ter por mim. Eu sou seu pai. Depois que sua mãe morreu, vocês me encurralaram naquele quartinho, de costas como se fosse um cachorro velho. Ninguém o encurralou em lugar algum." A voz da mamãe se quebrou. "Estamos tentando cuidar dele, oferecer conforto." "Conforto." Ele riu de novo daquele jeito que me arrepiava. "Me trancam naquele quartinho pequeno, enquanto vocês ficam na casa grande. Me servem por último na mesa. Mandam me calar a boca quando dou um conselho." Houve um silêncio e então a voz da mamãe, agora mais baixa.
Se você não está satisfeito aqui, pode voltar para sua casa. Ninguém o obrigou a vir. Outro golpe na mesa com mais força. Isso é o que você quer. Livrar-se do seu pai velho. Mandar-me de volta para ficar sozinho até morrer. É assim que você honra sua mãe. Ela deve estar se revirando no túmulo de vergonha de você. Tapei os ouvidos com o travesseiro, sem querer escutar mais nada. Naquela noite tive pesadelos com sombras que me perseguiam pela casa. Na manhã seguinte, mamãe tinha olheiras profundas e mal tocou o café. O vovô, por outro lado, parecia estranhamente satisfeito, como se tivesse ganhado alguma batalha. Quando o papai voltou de viagem 2 dias depois, percebi que mamãe não contou nada sobre a discussão. Ela sorria forçadamente, dizendo que tudo estava bem. O vovô, por sua vez, estava mais amável do que nunca com meu pai, oferecendo ajuda no que fosse necessário e elogiando-o por trabalhar muito para sustentar a família. Parecia que 2 pessoas diferentes viviam dentro do meu avô. O homem gentil e prestativo surgia sempre que meu pai estava em casa, mas o tirano controlador aparecia assim que ele saía pela porta. Uma semana depois, Sebastiana pediu demissão. Disse que havia conseguido um emprego melhor numa casa no centro da cidade, mas percebia em seu olhar que havia outra razão. Antes de partir, ela me abraçou forte e sussurrou ao meu ouvido: "Cuide-se, menina, e se algo ruim acontecer, conte imediatamente para sua mãe." Naquele momento, não compreendi o recado, mas logo, muito logo, entenderia perfeitamente o que ela quis dizer. Com a saída de Sebastiana, mamãe passou a ficar mais tempo em casa. Pediu autorização na escola para se ausentar por algumas semanas, dizendo que precisava arrumar a casa. Acho que, no fundo, ela não queria me deixar sozinha com o vovô. Isso trouxe algum alívio momentâneo, mas não durou muito. Rapidamente, mamãe teve que voltar às aulas. O diretor da escola foi firme ao dizer que não poderia prolongar a licença por mais tempo, e papai começou a fazer viagens mais longas, algumas vezes ficando fora por uma semana inteira. Foi numa dessas semanas, em novembro de 1958, que meu mundo desabou completamente. Mamãe foi a uma reunião na escola que duraria até tarde. Eu estava no meu quarto, já de camisola, escovando o saber do cabelo antes de dormir. A porta se abriu sem que alguém batesse. Vovô estava parado ali, me olhando com um olhar que jamais esquecerei em toda a minha vida. Um olhar que misturava algo instintivo com uma frieza calculada que me congelava a alma. "Sua mãe vai voltar tarde", comentou, entrando no quarto e fechando a porta atrás de si. "Precisamos ter uma conversa de adulto para adulto, Clotilde." Naquele momento soube que algo terrível aconteceria. Um medo primitivo apoderou-se de mim, fazendo meu coração bater tão forte que parecia explodir dentro do peito. O que aconteceu nos minutos seguintes ainda me assombra nas noites mais sombrias. Suas mãos ásperas, o peso que me imobilizou na cama, a dor aguda, meus gritos sufocados pela mão enrugada que tapava minha boca, o cheiro de tequila e suor azedo, as palavras horríveis sussurradas no meu ouvido. "Se contar para alguém, eu mato você e sua mãe", disse quando terminou, ajeitando a roupa como se nada tivesse acontecido. "Ninguém vai acreditar em você."
Vão dizer que você provocou o avô, que é uma menina sem vergonha. Fiquei paralisada na cama por muito tempo depois que ele saiu, incapaz de chorar, incapaz até de respirar direito. Um pedaço de mim morreu naquela noite. A menina confiante, alegre e sonhadora desapareceu para sempre, substituída por uma casca vazia, cheia de vergonha e medo. Na manhã seguinte, não consegui levantar para ir à escola. Meu corpo doía de maneiras que eu nunca imaginara ser possível. Havia sangue no meu camisola e nos lençóis. Quando minha mãe veio ver por que eu não tinha acordado, menti. Disse que ela sentia cólicas que a haviam despertado nos últimos dias. Pareceu acreditar em mim. Trouxe um chá e permitiu que eu ficasse em casa. O avô passou o dia inteiro na rua, graças a Deus. Quando voltou à noite, agiu como se nada tivesse acontecido. Jantou normalmente, contou histórias para meu pai, fez piadas, nem sequer olhou para mim. Eu queria gritar, revelar tudo, mas as palavras dele ecoavam na minha mente. Eu mato você e sua mãe. E eu acreditei nele com a inocência e o medo de uma garota de 12 anos. Pensei que ele seria capaz daquilo. Assim começou o meu próprio inferno. O que deveria ser um lar virou uma prisão de horror. A presença dele, o cheiro, a voz, tudo me causava pânico. E o pior era que ninguém percebeu, ou talvez não quisesse perceber. As noites passaram a ser o meu maior terror. Cada vez que ouvia passos no corredor, sempre que uma tábua do chão rangia, eu me encolhia na cama, rezando para ele não aparecer. Mas ele aparecia, não todas as noites, o que era quase pior, pois a incerteza me mantinha em estado constante de vigilância e medo antecipado. Comecei a mudar, parei de me alimentar direito, emagreci. Minhas notas na escola caíram. Já não queria sair para brincar nem conversar com ninguém. Cheguei a dormir com uma tesoura debaixo do travesseiro, mesmo sabendo que jamais teria coragem de usá-la. "O que está acontecendo com você, filha?" perguntava minha mãe preocupada. "Você parece um fantasma andando por aí." Eu tanto queria contar tudo para ela. As palavras quase chegavam à ponta da língua, mas então eu via o vovô parado na porta, me observando com aquele olhar que dizia tudo, e o medo me silenciava novamente. Passaram-se 3 meses assim, 3 meses que pareceram 3 séculos, noites que eram verdadeiras torturas e dias em que eu precisava fingir para sobreviver. Aprendi a viver num espaço entre a vida e a morte. Não completamente viva, pois algo essencial dentro de mim tinha sido destruído, mas também não morta, porque meu corpo insistia em continuar funcionando, respirando, movendo-se automaticamente pelo mundo. Foi em fevereiro de 1959, em pleno verão, que tudo finalmente veio à tona. Não porque eu tivesse coragem para contar, essa coragem eu não tinha, mas porque meu corpo falou por mim. O vovô estivera especialmente violento naquela noite anterior. Mamãe e papai tinham ido a uma festa de aniversário e só voltariam tarde. Ele aproveitou para beber mais do que o normal e chegou ao meu quarto mais cedo do que de costume. "Hoje o vovô vai te ensinar umas coisas novas", disse com aquele sorriso que me dava náuseas. Pela primeira vez tentei resistir,
Gritei, chutei, arranhei. Isso só o deixou mais furioso. Quando terminou, eu estava mais machucada do que nunca. Braços roxos de tanto ser apertada, arranhões nos ombros, um corte no lábio por quando me bateu para que eu ficasse calada. Na manhã seguinte, não conseguia esconder as feridas. Era verão. Fazia um calor insuportável e mamãe entrou no meu quarto. Eu ainda dormia no quarto quando ela puxou o lençol para me acordar. Percebeu os hematomas nos meus braços e o sangue seco no meu lábio cortado. O grito dela despertou toda a casa. O grito da minha mãe naquela manhã quente de fevereiro foi como um rasgo no silêncio que me sufocava há meses. Os olhos dela examinaram meu corpo marcado, parando em cada machucado, em cada arranhão, no corte do meu lábio. Vi o horror crescer no rosto dela, enquanto a compreensão do que acontecia finalmente a atingia como um raio. Meu Deus, Clotilde, quem fez isso com você? Perguntou, sentando-se na beirada da cama, as mãos tremendo ao se aproximar dos meus braços roxos. Eu não consegui responder. Era como se um nó tivesse se formado na minha garganta, impedindo qualquer palavra sair. Depois de meses guardando esse segredo terrível, eu não sabia como começar, como fazer aquelas palavras saírem da minha boca, como contar à minha própria mãe que o pai dela, o homem que ela havia acolhido em nossa casa, estava destruindo minha vida, noite após noite. Bento apareceu na porta, ainda abotoando a camisa do pijama, o cabelo bagunçado de quem acabara de acordar. O que aconteceu? Perguntou alarmado pelo grito. Os olhos dele se arregalaram ao me ver. Eu nunca tinha visto meu pai daquela maneira. O rosto pálido, as pupilas dilatadas pelo choque, as mãos cerradas em punhos tão apertados que os nós dos dedos ficaram brancos. Por um momento angustiante, imaginei que o vovô também apareceria ali, que entraria no quarto com aquela expressão falsa de preocupação, fingindo não saber de nada, preparado para inventar alguma mentira. Meu corpo todo se encolheu diante dessa possibilidade, mas foi justamente esse medo evidente, essa reação física de terror, que fez minha mãe finalmente compreender o que se passava. Vi o instante preciso em que a percepção cruzou seu rosto. Seus olhos enchiam-se de lágrimas e ela cobriu a boca com a mão, como se desejasse conter um grito ainda mais intenso. Foi ele, não foi? Murmurou com voz trêmula. Foi meu pai, não foi? Não precisei responder com palavras. Meu silêncio, as lágrimas que começaram a deslizar pelo meu rosto, o tremor incontível do meu corpo, confirmaram tudo o que ela temia. Senti como se tivesse levado um golpe no estômago. Ela olhou primeiro para mim e depois novamente para minha mãe, buscando uma razão que não existia, um sentido para um horror que não fazia sentido algum. Há quanto tempo? Perguntou minha mãe, segurando minhas mãos nas suas, os olhos fixos nos meus. Desde quando isso está acontecendo, minha filha? 3 meses, consegui balbuciar com voz quase inaudível. Desde novembro, 30 dias em novembro, mais 30 em dezembro, mais 30 em janeiro. Para eles foi um choque, uma revelação súbita e devastadora. Para mim tinha sido
uma eternidade no inferno, instante por instante, segundo por segundo. O rosto da minha mãe se contorceu em uma expressão de dor profunda. Era uma expressão que nunca tinha visto antes, uma mistura de dor, raiva e culpa que parecia envelhecê-la 10 anos em apenas 10 segundos. Por que não nos contou antes? Perguntou meu pai com a voz rouca. As palavras do vovô ecoavam na minha cabeça. Se contar a alguém, eu mato você e sua mãe. Mesmo agora, com o segredo revelado, aquela pessoa ainda exercia poder sobre mim. Ele disse que nos mataria se eu falasse. Falei entre soluços. Ele disse que ninguém acreditaria em mim, que diriam que eu provocava tudo. Meu pai soltou um som estranho, parecido com o de um animal ferido. Vi algo mudar em seus olhos. A confusão e o choque deram lugar a uma fúria que eu jamais tinha visto naquele homem sempre tão calmo e controlado. Ele virou-se rapidamente e saiu do quarto. Ouvi seus passos pesados pelo corredor em direção ao quartinho no fundo. Ai! Gritou minha mãe, correndo atrás dele. Fiquei sozinha na cama, ainda enrolada nos lençóis manchados, ouvindo os sons distantes de uma confusão. Vozes alteradas, algo se quebrando, um golpe seco. Queria me levantar, ver o que acontecia, mas meu corpo parecia feito de chumbo. Não conseguia mover nenhum músculo. Minutos depois, ou foram horas, o tempo parecia distorcido. Minha mãe voltou. Estava pálida, com o cabelo despenteado e os olhos vermelhos de tanto chorar. Sentou-se ao meu lado, na cama, e me abraçou. Um abraço diferente de todos os outros que já me dera. Desesperado, como se temesse que eu pudesse desaparecer a qualquer momento. A qualquer momento, ele poderia voltar. Ele se foi, murmurou junto ao meu cabelo. Seu pai o expulsou. Não vai voltar jamais. Agora você está segura? Eu queria acreditar nessas palavras. Queria me sentir aliviada, libertada, mas o medo se enraizou tão profundamente dentro de mim que parecia parte da minha própria pele. E se ele voltar à noite? Perguntei com a voz trêmula, pelo terror que essa possibilidade me causava. E se ele vier me procurar enquanto vocês estiverem dormindo? Mamãe segurou meu rosto com as mãos, fazendo-me olhar em seus olhos. Isso não vai acontecer, disse com uma firmeza que não deixava margem para dúvidas. Seu pai está lá fora, agora mesmo trocando todas as fechaduras, e depois iremos à polícia. A palavra polícia desencadeou uma nova onda de pânico em mim. Significava que outras pessoas saberiam, e eu teria que contar tudo de novo, reviver cada detalhe horrível. Não quero ir, chorei escondendo o rosto nas mãos. Não quero que ninguém saiba. Entendo seu medo, minha filha, disse mamãe, acariciando meu cabelo. Mas precisamos fazer isso para que ele nunca mais faça mal a você ou a qualquer outra menina. Naquele dia não fomos à polícia. Em vez disso, mamãe me levou ao médico, um velho amigo da família que atendia em casa. Lembro-me com descrição do rosto dele, ficando cada vez mais sombrio, enquanto me examinava, fazendo perguntas em voz baixa que eu mal conseguia responder. Ela vai precisar de cuidados, disse para minha mãe quando terminou, e não apenas físicos. Na manhã seguinte, ainda dolorida e exausta, fui levada à delegacia. Era um prédio cinza
e intimidador no centro da cidade. Mamãe segurava minha mão o tempo todo, enquanto papai caminhava alguns passos à nossa frente, com os ombros tensos e a mandíbula cerrada pela raiva contida. Fomos levados a uma sala pequena, com paredes descascadas e um ventilador barulhento que apenas movimentava o ar quente. Um delegado de bigode grisalho ouviu nossa história, anotando tudo em um caderno gasto. Seu rosto permanecia impassível, profissional, mas notei uma mudança em seus olhos ao entender o que tinha acontecido. Precisamos da declaração da menina, disse ele, olhando mais para meus pais do que para mim. Sozinha não. Protestei segurando com força o braço de minha mãe. Não quero ficar sozinha. É o procedimento, explicou o delegado com uma gentileza surpreendente, mas sua mãe pode ficar se preferir. Assim, com mamãe ao meu lado, contei tudo, cada noite, cada abuso, cada ameaça. As palavras saíam em jorros entrecortados pela voz trêmula, enquanto eu mantinha os olhos fixos nas minhas próprias mãos, incapaz de olhar para os adultos na sala. Quando terminei, o silêncio era tão denso que parecia ter peso próprio. O delegado pigarreou visivelmente desconfortável. Vamos encontrá-lo, garantiu. Ele não vai escapar. Mas ele fugiu pelo menos por um tempo. As semanas seguintes foram um borrão de médicos e perguntas repetidas, exaustivamente, com olhares de compaixão que me seguiam por toda parte. A notícia se espalhou rapidamente, como acontece em cidades pequenas. Os sussurros me acompanhavam nos corredores da escola, na caminhada para a igreja, nas lojas do centro. Aquele é um menina, diziam. Contavam que o avô, coitadinha, já não era mais a Clotilde, a menina mimada, filha do funcionário da ferrovia e da professora respeitada. Eu me tornei a vítima, um objeto de curiosidade mórbida e de pena superficial. Em casa, as coisas também mudaram de forma radical. Meus pais, destruídos pela culpa de não terem percebido o que acontecia, transformaram essa culpa em superproteção. Nunca mais fiquei sozinha. Havia sempre alguém ao meu lado, mãe, pai, uma tia que veio passar um tempo conosco. As janelas agora tinham trancas novas e meu pai conferia 2 ou 3 vezes se as portas estavam bem trancadas antes de dormirmos. Mudei para o quarto deles. Meu antigo quarto, onde o pesadelo aconteceu tantas vezes, ficou trancado à chave. Ninguém entrava ali. Era como se aquele espaço tivesse sido contaminado para sempre. As noites eram as piores. Apesar de saber que estava segura de que ele não poderia mais me alcançar, os pesadelos vinham sem falhar. Eu acordava gritando, encharcada de suor frio, sentindo seu peso sobre mim, seu cheiro de tequila nas mãos ásperas em minha pele. Minha mãe me abraçava até parar de tremer, murmurando palavras. Era um conforto que eu não conseguia alcançar, esse lugar sombrio onde morava meu medo. A polícia procurou pelo vovô em todos os cantos. Ele havia desaparecido como fumaça. Alguns diziam que tinha voltado para o interior de Jalisco, onde nasceu. Outros afirmavam que tinha fugido para Michoacán, onde ninguém o conhecia. Teve até quem dissesse que ele teria se matado jogando-se no rio. Eu não acreditava em nenhuma dessas histórias. No meu coração infantil
e, apavorado, tinha certeza de que ele estava perto, observando-me, esperando o momento certo para cumprir sua ameaça. Em abril de 1959, 2 meses após a descoberta, comecei a fazer terapia. Naquela época era algo estranho. Uma cidade pequena, como Guadalajara, quase não tinha psiquiatras, muito menos psicólogos especializados em trauma infantil. Mas meus pais fizeram de tudo para encontrar ajuda. Mamãe chegou a vender suas joias para pagar as consultas na Cidade do México, para onde viajávamos uma vez por semana. A doutora Helena era uma mulher de meia idade, com olhos gentis, atrás de óculos com armação dourada. Seu consultório era acolhedor, com poltronas confortáveis e uma estante cheia de livros e pequenos brinquedos. Não precisa falar se não quiser, ela me disse no nosso primeiro encontro. Podemos simplesmente ficar aqui em silêncio até você se sentir confortável. Foi o que fizemos nas primeiras sessões. Eu me sentava, olhava pela janela, às vezes pegava algum brinquedo para mexer distraidamente. Ela apenas observava, fazendo anotações esporádicas, nunca pressionando-me. O que aconteceu com você não foi sua culpa, disse certa vez, quebrando nosso silêncio costumeiro. Nada do que você fez ou deixou de fazer causou isso. A culpa é totalmente dele. Aquelas palavras tão simples e diretas me atingiram como um raio. Não percebia até então o quanto eu me culpava por não ter contado antes, por não ter resistido mais, por ter acreditado nas ameaças dele. Mas eu podia ter gritado, sussurrei, enquanto as lágrimas escorriam livremente. Eu podia ter contado para a mamãe no primeiro dia se tivesse falado. Você era uma menina enfrentando algo que nenhuma criança deveria passar, respondeu a doutora Helena. Você fez o que podia para sobreviver e sobreviveu. Isso mostra que você é mais forte do que imagina. Forte. Eu não me sentia forte. Sentia-me quebrada, suja, irremediavelmente ferida. Nunca mais serei como antes, confessei, dando voz ao meu maior medo. Nunca mais serei normal. Normal é uma palavra complicada, disse ela, inclinando a cabeça pensativamente. Você não será como antes. Isso é verdade. Ninguém permanece o mesmo após um trauma, mas isso não significa que você não possa ter uma vida plena, feliz e significativa. Eu queria acreditar nela. Queria tanto acreditar que havia um futuro para mim, além daquele horror, além do medo constante, além das noites sem dormir e dos pesadelos. Maio chegou trazendo chuvas fortes que pareciam não ter fim. O céu permanecia constantemente cinzento, como se refletisse o estado da minha alma. A polícia praticamente desistira de encontrar o avô. O caso ficara encerrado, embora o delegado prometesse que ele seria detido se algum dia reaparecesse. Foi nesse momento tão difícil, quando a esperança parecia mais distante do que nunca, que a mamãe e o papai começaram a conversar sobre mudar de cidade, sair de Guadalajara, recomeçar em outro lugar onde ninguém conhecesse nossa história, onde eu não fosse a menina daquele caso, talvez a Cidade do México, sugeriu o papai durante o jantar. Tem um primo que trabalha nos Correios lá
e disse que pode me arranjar algo. A ideia de abandonar a única cidade que eu conhecia, a casa onde tinha crescido, mesmo com o medo que vivi nos últimos meses, me assustava quase tanto quanto a possibilidade de ficar. E a escola e minhas amigas? Perguntei, embora soubesse que agora tinha poucas amigas. A maioria se afastara quando o escândalo veio à tona, por vergonha ou ordem dos pais que não queriam que suas filhas se envolvessem. Existem escolas melhores na capital, respondeu a mamãe, forçando um sorriso cheio de esperança. Você vai fazer novos amigos, amigos que não sabem e não vão te olhar daquele jeito. Eu sabia exatamente do que ela falava, do jeito que todos me olhavam agora, com pena, com uma curiosidade mórbida, ou pior, com aquela expressão desconfortável de quem não sabe o que dizer. Talvez, pensei, talvez recomeçar em outro lugar fosse exatamente o que eu precisava. Era exatamente o que eu precisava. Um lugar onde ninguém soubesse de nada, onde eu pudesse ser apenas Alípio, não a vítima. Um espaço em que cada esquina não trouxesse lembranças horríveis, onde cada sombra não me fizesse imaginar que ele estava da espreita. Quando? Perguntei, experimentando pela primeira vez em meses um fio de esperança. Assim que eu confirmar o emprego, respondeu meu pai, apertando minha mão na mesa, talvez em algumas semanas. Naquela noite, deitada na cama improvisada, no quarto dos meus pais, olhando para o teto, enquanto a chuva batia nas janelas, permiti-me sonhar com um recomeço, uma nova casa, uma escola diferente, pessoas que não conhecessem meu passado. Quem sabe ali eu pudesse juntar os pedaços quebrados de mim mesma. Talvez um dia eu conseguisse dormir sem medo, mas antes que pudéssemos colocar esse plano em prática, antes de escapar daquela cidade e das memórias que me atormentavam em cada canto, algo aconteceu que mudou tudo outra vez. Foi algo que nenhum de nós poderia prever e que revelaria uma força que eu nem sabia que possuía. No começo de junho, quase 4 meses depois que meus pais descobriram o abuso, a tempestade que parecia ter passado voltou com toda a sua força. E dessa vez eu estaria no olho do furacão, sem conseguir me esconder, forçada a encarar o monstro dos meus pesadelos pela última vez. Era um sábado de junho. Chovia suavemente em Guadalajara. Chuva triste que não limpa nada, apenas deixa tudo mais úmido e pesado. Passei a manhã ajudando a mamãe a separar roupas para doação. Estávamos nos preparando para a mudança, embora ainda não tivéssemos uma data definida. Papai havia saído para o centro resolver alguns assuntos no banco. Nós duas ficamos sozinhas em casa, portas e janelas fechadas, como de costume desde aquele dia trágico. O som da campainha rompeu o silêncio como um trovão. Mamãe e eu nos olhamos assustadas. Não esperávamos visitas. Amigos e familiares sabiam que deveriam avisar antes de aparecer. Era uma das novas regras de segurança da casa. Fique aqui, ordenou mamãe, com o rosto repentinamente tenso. Do sofá, ouvi ela se aproximar com cuidado da porta, perguntando quem era. A resposta veio abafada pela chuva, mas reconheci o tom da voz. Era Dona Teresita, nossa vizinha da frente, uma senhora viúva que sempre foi amável comigo. Mamãe abriu a porta apenas uma fresta,
mantendo a corrente de segurança, Isaura ouviu Dona Teresita falando com voz estranhamente urgente. Preciso te contar uma coisa. É sobre seu pai. Meu sangue congelou nas veias. Apenas a menção indireta dele bastava para me deixar paralisada de medo. O que ele tem? A voz da minha mãe soou cortante como uma faca. Ele voltou, disse Dona Teresita, tão baixo que quase não escutei. Vi ele ontem à noite andando pela rua de trás. Tenho certeza que era ele. Ele estava diferente, com uma barba longa e mais magro, mas era ele mesmo. Minhas pernas fraquejaram e apoiei-me na parede para não cair. Ele havia voltado. O monstro dos meus pesadelos retornara, provavelmente para cumprir sua ameaça. Você tem certeza absoluta? Perguntou mãe, com a voz levemente trêmula. Completamente, confirmou Dona Teresita. Ele não me viu, estava escuro, mas pensei que vocês precisavam saber para se protegerem. Ouvi mãe agradecer rapidamente e fechar a porta. Quando voltou para a sala e me viu encostada na parede, pálida como cera, não precisou perguntar se ouvi. Meu rosto dizia tudo. Vou ligar para seu pai? Disse tentando se mostrar calma, mas percebi o medo nos seus olhos, o mesmo medo que eu sentia. Bento chegou em casa 20 minutos depois, ofegante por ter corrido na chuva. Seu rosto era uma máscara de raiva contida. Vou para a delegacia agora mesmo, anunciou, ainda parado na entrada, chorando água no chão. Eles têm que prendê-lo. Ele está foragido há meses. E se não fizerem nada? Perguntou mãe, a pergunta que todos estávamos pensando. A polícia não se esforçara muito para encontrá-lo da primeira vez. Por que seria diferente agora? Uma conversa tensa continuou na cozinha, mãe e pai discutindo em voz baixa, ocasionalmente me olhando, sentada em silêncio à mesa. Falavam sobre fugir naquela mesma noite, sobre ficar com parentes em outra cidade até que tudo se resolvesse, sobre contratar alguém para proteger a casa. Então, em meio a essa conversa, cheia de angústia, a luz se apagou. A casa ficou envolta na escuridão, exceto pelos flashes ocasionais dos relâmpagos que a tempestade, agora mais intensa, lançava contra as janelas. Um silêncio total tomou conta de nós três enquanto percebíamos nossa súbita vulnerabilidade. É só a chuva, disse papai, tentando soar confiante. Vou buscar as velas. Enquanto ele seguia até a despensa, em busca de velas e fósforos, mamãe se aproximou de mim, puxou uma cadeira e sentou ao meu lado, segurando minha mão na escuridão. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou, embora sua voz revelasse sua própria dúvida. Foi naquele instante que ouvimos um barulho, um estalo leve, como se alguém estivesse forçando a porta dos fundos que dava para o quintal perto do quartinho onde vovô havia morado. Papai voltou correndo da despensa, esquecendo as velas e fósforos. Vocês ouviram isso? Perguntou com a voz tensa. Antes que pudéssemos o responder, outro estalo mais forte e claro aconteceu. Alguém realmente estava tentando entrar pela porta dos fundos. Corram para o quarto, ordenou papai em um sussurro urgente. Trancem-se lá. Eu vou ver o que está acontecendo. Não gritei segurando seu braço desesperadamente. A ideia de nos separarmos, de papai enfrentar sozinho aquilo que podia muito bem ser vovô,
tentando invadir a casa, me encheu de medo. Outro estalo foi ouvido, seguido por O som inconfundível da madeira cedendo ecoou pela casa. Quem quer que fosse tinha conseguido entrar. Naquele instante, percebi que estávamos cercados. A casa tinha somente duas saídas: a porta da frente e a porta dos fundos. Esta última, agora, já estava comprometida. Para alcançar a porta da frente, precisaríamos atravessar toda a sala, ficando completamente expostos. Como se lesse meus pensamentos, papai nos puxou para dentro do armário da cozinha, um espaço estreito onde guardávamos vassouras e produtos de limpeza. Fiquem aqui, sussurrou. Não façam nenhum barulho. Acolhidas naquele lugar apertado, mamãe me abraçou fortemente, segurando até o som da nossa respiração. Ouvi papai sair da cozinha, seus passos leves no chão de madeira que eu conhecia tão bem. Os minutos que seguiram foram os mais longos da minha vida. Cada instante parecia se arrastar enquanto tentávamos captar qualquer barulho, além do tamborilar da chuva no telhado e o rugido esporádico dos trovões. Então, vozes abafadas no início, depois mais altas. A voz do meu papai, tensa, irada, e outra voz que reconheci imediatamente e que me fez estremecer descontroladamente nos braços da minha mãe. O vovô, o monstro, realmente tinha voltado. Eu não conseguia distinguir as palavras exatas. Apenas o tom, acusações, negações, raiva crescente. As vozes vinham da sala, aproximando-se da cozinha. Sua filha está mentindo. A voz do vovô subitamente ficou clara, cortando o silêncio. O ar parecia afiado como uma lâmina. Essas meninas de hoje em dia inventam coisas, veem na televisão e acreditam. Cala a boca, gritou meu pai. Saia da minha casa agora, ou juro por Deus que desta vez eu te mato. Um barulho de briga, corpos se chocando, algo se partindo. Mamãe me apertou ainda mais contra si, suas lágrimas silenciosas molhando meu cabelo. Não vou embora sem falar com essa mentirosa, gritou o vovô. Ela precisa confessar que inventou tudo isso. Veja o que fizeram comigo. Me transformaram em fugitivo, em criminoso. Outro estrondo, o som inconfundível de um corpo caindo pesadamente no chão. Mamãe não aguentou mais. Empurrou a porta do armário e saiu puxando-me junto. A cena que encontramos na cozinha, iluminada apenas pelos relâmpagos ocasionais, ficou gravada para sempre na minha memória. Meu pai estava caído perto da mesa, um fio de sangue escorrendo de sua testa. Vovô estava em pé, segurando uma garrafa quebrada, claramente a arma usada contra papai. Ao nos ver, seu rosto se contorceu em um sorriso que não tinha nada de humano. Aqui estão vocês, disse dando um passo em nossa direção. A ingrata da minha filha e a mentirosa da minha neta. Estava quase irreconhecível. A barba branca estava agora longa e suja, os olhos injetados, a roupa encharcada, grudando no corpo magro. Cheirava a esquila, suor e ódio. O medo me paralisou como tantas vezes antes. Mas então, algo diferente aconteceu. Algo que nem eu mesma esperava. Uma raiva que eu não sabia que existia dentro de mim explodiu de repente, acumulada ao longo daqueles meses de terror e sofrimento, varrendo todo o medo para longe. Eu não menti, gritei, minha voz soando
estranhamente madura para meus próprios ouvidos. Você sabe o que fez? Você sabe. Bento pareceu atordoado por um instante. Talvez pela minha coragem, talvez por ver a menina aterrorizada que conhecia transformada em alguém que ousava enfrentá-lo. Essa hesitação foi tudo o que Aparecida precisava. Com um movimento rápido, ela pegou a frigideira pesada de ferro que estava no fogão e, antes que Bento pudesse reagir, acertou com toda a sua força o lado da cabeça dele. O impacto foi brutal. Bento cambaleou, soltando a garrafa quebrada, e caiu de joelhos atordoado. Sangue começou a escorrer de um corte acima da orelha. Meu pai já estava se levantando, cambaleante, determinado. Vi em seus olhos o mesmo que senti em meu coração. Não haveria mais medo. Não haveria mais fuga. Naquela noite, de um jeito ou de outro, o pesadelo chegaria ao fim. O que aconteceu depois parecia acontecer em câmera lenta. Bento, embora ferido, tentou se levantar segurando a borda da mesa para se apoiar. Seus olhos turvos pela dor e pelo álcool fixaram-se em mim com ódio puro. Você, ele rosnou, tentando dar um passo em minha direção. Você destruiu tudo. Meu pai se colocou entre nós, protegendo-me com o corpo. Ao mesmo tempo, Aparecida correu até o telefone fixo na parede, que milagrosamente ainda funcionava, apesar da falta de eletricidade, e discou rapidamente. Polícia! Gritou ao telefone. Por favor, venham depressa. Rua Cássias, 247. Invadiram nossa casa, estão tentando atacar nossa filha. Bento, percebendo que estava encurralado, fez uma última tentativa desesperada. Com uma agilidade inesperada, para um homem da sua idade, pegou uma faca da pilha e avançou contra meu pai. Tudo ocorreu muito rápido. Meu pai desviou tentando desarmar Bento. Houve uma luta breve e violenta. Vi a lâmina da faca refletir a luz de um relâmpago, enquanto os dois homens lutavam para controlar a arma. Então, um grito. A faca caiu no chão com um tilintar metálico. Bento recuou segurando o próprio braço, com sangue escorrendo entre os dedos. Naquele instante, as luzes voltaram, inundando a cozinha com uma claridade repentina que parecia quase sobrenatural depois de tanto tempo no escuro. A cena ficou congelada como uma fotografia macabra. Meu pai ofegante, com sangue na testa, minha mãe ainda segurando o telefone, os olhos arregalados, Bento encostado na parede, ferido, e eu parada no meio da cozinha, testemunhando o fim de um pesadelo que durava tempo demais. As sirenes começaram a soar ao longe, aproximando-se velozmente. Bento olhava ao redor como um animal acuado, procurando uma saída, uma rota de fuga, mas não havia para onde escapar. As janelas e portas que poderiam ser usadas para fugir estavam do outro lado da casa, bloqueadas por nós. Nesse instante, com as sirenes se aproximando e a certeza da captura se tornando evidente, percebi algo se quebrar nos olhos dele. Não era arrependimento nem vergonha, nada tão humano assim. Era apenas a aceitação de que ele havia perdido, de que seu domínio sobre nós havia terminado, de que sua impunidade chegara ao fim. Vocês não têm ideia do que fizeram. Ele murmurou, deslizando pela parede
até se sentar no chão, ainda segurando o braço ferido. Não sabem? Minutos depois, a casa foi invadida por policiais. O vovô Bento foi preso, algemado, apesar das fracas reclamações pela ferida. Lembro que ele me olhou uma última vez enquanto o levavam arrastando, um olhar que já não tinha mais o poder de me assustar, pois eu sabia algo que ele ignorava. Eu tinha sobrevivido, enfrentado o monstro e permanecia de pé. As horas seguintes foram um turbilhão de atividades médicas, tratando o corte na testa do meu pai, policiais colhendo nossos depoimentos, vizinhos curiosos se aglomerando na calçada, mesmo com a chuva, tentando entender o que tinha acontecido. Sentada na sala, enrolada em um cobertor que alguém colocou sobre meus ombros, observei tudo aquilo com uma estranha sensação de distanciamento. Era como se eu estivesse fora dali, pairando acima da cena, observando tudo acontecer com outra pessoa, não comigo. Somente quando finalmente todos partiram, os policiais prometendo retornar na manhã seguinte para mais perguntas, os paramédicos, após verificar que ninguém precisava ser levado ao hospital e os vizinhos relutantemente dispersos, a realidade começou a se firmar. Estávamos nós três na sala, exaustos, ainda assimilando o que havia ocorrido. Um silêncio estranho pairava no ar, não o silêncio sufocante do medo, que por meses fora nossa companhia constante, mas um silêncio diferente, quase tranquilo. Acabou, disse papai, finalmente. Sua voz baixa, porém determinada. Ele não vai mais te machucar, Clotilde. Nunca mais. Foi a primeira vez em muito tempo que acreditei de verdade nessas palavras. O pesadelo tinha chegado ao fim, não do jeito que esperávamos, nem como havíamos planejado, mas tinha terminado. Aquela noite, pela primeira vez em meses, dormi sem pesadelos, um sono profundo e restaurador que parecia lavar um pouco do horror acumulado na minha alma jovem. Na manhã seguinte, ao despertar, uma sensação estranha me invadiu. Levei alguns segundos para reconhecê-la. Tão incomum estava. Era esperança, uma pequena chama de esperança de que talvez a vida pudesse voltar a ser boa novamente. O vovô foi formalmente acusado e preso. O julgamento, alguns meses depois, foi rápido. As provas eram esmagadoras, deixando claro o caminho para a justiça, especialmente após ele invadir nossa casa, confirmando todas as acusações com seus próprios atos. Foi condenado a 12 anos de prisão. Nunca mais o vi depois daquela noite na cozinha. Não quis vê-lo outra vez. Soube anos depois que ele faleceu na prisão. Um ataque cardíaco no 5º ano de sua sentença. A notícia não me trouxe alegria, nem tristeza, apenas um vazio estranho, como se um capítulo particularmente doloroso de um livro finalmente tivesse sido virado. Nossa mudança para a cidade do México acabou acontecendo de qualquer forma. Alguns meses após o incidente, precisávamos de um recomeço. Longe das memórias, longe dos olhares e longe dos sussurros que continuavam apesar da condenação do avô. Na capital, reconstruímos nossas vidas pouco a pouco. Continuei a fazer terapia com a doutora Helena, que me ajudou a entender que o que aconteceu não me definia, que eu era muito, muito mais do que a violência que sofri.
Mamãe voltou a dar aulas, agora em uma escola maior, onde ninguém conhecia nosso passado. Papai conseguiu um bom emprego nos Correios, graças ao primo que mencionara. Gradualmente, a vida voltou a ganhar cores. Foi uma jornada longa e difícil. Houve recaídas, momentos em que o medo retornava com toda a sua força, noites em que os pesadelos eram tão vívidos quanto antes. Mas a cada dia, a cada pequena vitória, como fazer um novo amigo, seguíamos em frente. Conseguir dormir uma noite inteira sem acordar gritando, ser capaz de falar sobre o que aconteceu sem desmoronar, foi um avanço importante rumo à cura. Aos 17 anos, conheci Bento, um rapaz gentil e paciente, que se tornaria meu esposo alguns anos depois. Ele foi a primeira pessoa fora da minha família e da terapia a quem contei o que havia vivido. Sua reação, compaixão sem pena, raiva em meu nome sem me tratar como vítima, foi fundamental para o meu processo de recuperação. A vida continuou seu caminho, formei-me professora, me tornei mãe e casei-me com Bento aos 23 anos. Tivemos 3 filhos maravilhosos, 2 meninos e uma menina. Experimentei a alegria da maternidade depois da chegada dos netos e agora dos bisnetos. Construí uma existência plena, significativa, repleta de amor e propósito. Hoje, com 79 anos, olhando para trás, vejo que a doutora Helena estava certa. O que aconteceu comigo não me definiu. Mudou-me sim. Como poderia ser diferente, mas não determinou quem eu seria. Foi um capítulo terrível da minha vida, não a história completa. Aprendi que curar não significa sempre esquecer. Por vezes é lembrar sem deixar que a dor te destrua. É carregar as cicatrizes, mas não permitir que elas te paralisem. É transformar a própria dor em compaixão pelo próximo, em força para proteger os que amamos, em sabedoria para reconhecer tanto a escuridão quanto a luz que habita em todos nós. E talvez, até mais que isso, é fundamental entender que sobreviver é apenas o início. A verdadeira conquista reside em viver de forma plena, genuína e corajosa, apesar das feridas, dos receios e das perdas. Por isso, compartilho esta história hoje não para causar choque ou piedade, mas para que talvez alguma menina, mulher ou qualquer pessoa que carrega feridas invisíveis saiba que não está sozinha. A escuridão, por mais densa que pareça, não é eterna. A luz do outro lado aguarda quem tem coragem para continuar a caminhada. O veredito daquele julgamento ainda ecoa em meus ouvidos como se fosse ontem. Culpado, decretou o juiz, batendo o martelo sobre a mesa. O vovô recebeu 12 anos de prisão, mas para mim nenhuma pena seria suficiente para reparar o que havia feito. Mesmo sabendo que ele estava atrás das grades, as cicatrizes na minha alma continuavam abertas. Na manhã seguinte ao julgamento, minha mãe, meu pai e eu tivemos uma conversa séria na cozinha. O ar estava carregado não apenas pela condenação do vovô, mas porque todos sentíamos uma pendência, algo que não havia sido resolvido. A justiça oficial fez sua parte. Contudo, havia uma justiça maior, mais profunda, que ainda aguardava resposta. 12 anos, murmurou meu pai, enquanto passava a mão pelos cabelos
já salpicados de grisalhos. Ele pode sair antes por bom comportamento e depois vamos viver sempre olhando por cima do ombro. Minha mãe suspirou, seus olhos denunciando o peso daquela realidade. Era insuportável carregar aquele peso, a dor de saber que seu próprio pai, o homem que deveria proteger sua família, havia destruído a inocência da sua única filha. Precisamos tomar uma decisão definitiva, disse ele com uma determinação que nunca tinha visto antes em seus olhos, sempre tão suaves. Algo que garantisse que ele jamais teria a chance de machucar Clotilde novamente. Foi ali, naquela cozinha, que o plano começou a se desenhar, não como uma vingança ou violência. Meus pais nunca foram pessoas violentas. Era um plano de proteção, de recomeço, de reconstrução das nossas vidas, de forma que aquele homem nunca mais pudesse nos alcançar novamente. Vamos sair de Guadalajara, anunciou meu pai, não só mudar de cidade, mas desaparecer, refazer nossas vidas onde ele nunca possa nos encontrar, mesmo que um dia ele saia da prisão. A cidade do México era nossa ideia inicial, mas agora parecia óbvio demais. Seria o primeiro lugar onde ele nos procuraria se recobrasse a liberdade algum dia. Precisávamos de algo mais radical, mais seguro. O norte, sugeriu minha mãe, surpreendendo a todos. Minha prima Durbalina se mudou para Tijuana faz anos. Diz que é outro mundo, outra vida. Ninguém nos conheceria lá. Tijuana, o nome soava como uma promessa exótica de novos começos. Quase 2.000 quilômetros de distância de Guadalajara, separados não só pela geografia, mas por paisagens, climas e culturas completamente diferentes. Mas aí ficava a dúvida. E os empregos? A escola de Clotilde, nossa casa, levou o papai a questionar a preocupação constante em sustentar a família, sem nunca tirar aquilo da cabeça. Vamos vender tudo, respondeu mamãe, com uma firmeza que surpreendia. Mudaremos de nome se preciso for. Faremos o que for necessário para proteger nossa filha. Observei meus pais durante aquela conversa, encantada com sua determinação e o amor que evidenciavam por mim. Eles estavam dispostos a abrir mão de tudo. A estabilidade dos empregos conquistados, a casa construída com tanto esforço, a proximidade com amigos e familiares, tudo isso para me proteger e me oferecer uma chance de recomeçar. O que você acha, Clotilde? Perguntou finalmente papai, virando-se para mim. Você está pronta para um novo começo? Para deixar tudo isso para trás. Olhei ao redor da cozinha, para as paredes que guardavam tantas memórias, algumas alegres, outras dolorosas. Pensei na escola, onde todos me observavam com pena ou curiosidade mórbida. Pensei nas ruas de Guadalajara, que agora pareciam sempre esconder sombras, cada esquina lembrando o que aconteceu. Sim, respondi, sentindo pela primeira vez em muitos meses algo parecido com entusiasmo. Quero ir embora, quero começar de novo. Os preparativos para a nossa vida nova começaram de forma discreta, quase em segredo. Não queríamos que ninguém soubesse para onde íamos, nem mesmo os poucos parentes com quem ainda mantínhamos contato. Papai contou apenas a eles. Contamos ao chefe de Alípio uma história inventada sobre problemas de saúde que pediam um tratamento em um clima diferente. Vendemos a casa para um casal da capital que nem mesmo chegou a visitar o imóvel.
Eles compraram por meio de um corretor, atraídos pelo preço abaixo do valor de mercado que oferecemos para agilizar a venda. Os móveis maiores foram incluídos na negociação, enquanto o restante foi doado ou vendido em pequenos lotes para não chamar atenção. A mãe de Isaura escreveu para sua prima em Tijuana, pedindo ajuda para achar uma casa para alugar, além de informações sobre escolas e possíveis empregos. As cartas eram enviadas para um endereço intermediário, a casa de uma colega de trabalho em quem confiávamos, para evitar qualquer rastreamento caso alguém da família do avô tentasse nos localizar. Em cerca de 2 meses, tudo estava preparado. Partimos de Guadalajara em uma madrugada de outubro de 1959, quando a cidade ainda descansava. Apenas um táxi levava 3 pessoas e 6 malas. Tudo o que restava da nossa vida anterior. Seguimos até León, onde pegaríamos o trem para a capital e depois um avião para Tijuana. A viagem foi longa e cansativa. O avião, algo novo para mim, em outra situação teria sido emocionante, mas eu estava exausta emocionalmente para sentir algo além de um alívio vago por estar cada vez mais longe de Guadalajara. Chegamos a Tijuana numa tarde quente e seca que fez minhas roupas grudarem ao corpo imediatamente. Durbalina, a prima de Sebastiana, mamãe nos aguardava no pequeno aeroporto com um sorriso acolhedor e abraços apertados. Ela não sabia todos os detalhes do que havia acontecido, apenas que enfrentamos problemas sérios e precisávamos recomeçar. Sua hospitalidade sem questionamentos foi exatamente o que necessitávamos naquele momento. A Tijuana de 1959 era uma cidade fascinante, tão distinta de tudo que eu conhecia, que às vezes parecia que havíamos cruzado para outro país, não apenas para outro estado. As cores vibrantes, os aromas intensos de especiarias e comida da fronteira, o calor constante, a chuva praticamente ausente, o ritmo acelerado da vida na fronteira, tudo conspirava para criar a sensação de que realmente deixamos nosso passado para trás. Alugamos uma casa pequena, mas arejada na colônia Liberdade, não muito longe de onde morava Durbalina. Papai conseguiu um emprego em uma empresa de importação e exportação graças a um contato que Durbalina tinha. O trabalho pagava menos do que sua antiga função na ferrovia, mas oferecia perspectivas de crescimento. Mamãe, depois de algumas semanas procurando, foi contratada como professora substituta em uma escola primária. Para mim, a adaptação foi mais difícil. A escola era completamente diferente, o sotaque das pessoas, as palavras desconhecidas, os costumes novos. Até o lanche tinha sabores estranhos para o meu paladar do interior de Jalisco. Nas primeiras semanas, praticamente não falei com ninguém. Ninguém se aproximava, deixando-me isolada nos cantos do pátio durante os recreios. Contudo, aos poucos, algo interessante começou a acontecer. Distante do ambiente, onde todos me conheciam como a menina do caso, fui gradualmente reaprendendo a ser apenas Clotilde. Ali ninguém sabia do meu passado. Ninguém me olhava com aquela mistura de pena e curiosidade mórbida. Era um anonimato que libertava. A primeira amizade que formei foi com Iracema,
uma menina de pele morena e sorriso fácil, que sentava ao lado do meu banco. Ela me adotou de certa forma, achando que eu precisava aprender os hábitos locais. Com um sorriso provocador, ela dizia: "Você fala muito estranho, não é? Ao imitar meu sotaque do interior. Venha cá que eu vou te mostrar o que são verdadeiros tacos. Não essa coisa que vocês do sul chamam de tacos." Junto de Iracema, descobri o mercado da linha. Experimentei comidas que nem imaginava que existiam. Aprendi a andar de ônibus pelas ruas que conectavam a cidade. Sua companhia, tão despreocupada e feliz, foi como um remédio para meu espírito ferido. Em casa, também percebi meus pais mudando, se ajustando. Papai largou os ternos formais que sempre usou em Guadalajara, totalmente inadequados para o clima de Tijuana, e passou a usar camisas leves de manga curta. Mamãe deixou o cabelo crescer e muitas vezes o usava solto, algo que nunca havia feito antes. Pequenas mudanças que indicavam algo maior. Estávamos nos permitindo ser pessoas diferentes, deixando para trás não apenas o horror do passado. Não era apenas o que havia acontecido, mas também as versões rígidas de nós mesmos que existiam antigamente. Evidentemente, nem tudo foi simples. Houve noites em que eu ainda acordava gritando, encharcada de suor frio, convencida de que tinha escutado a voz do vovô no corredor. Dias em que um senhor mais velho na rua, que tinha certa semelhança com ele, me deixava paralisada de medo. Momentos em que o gesto simples de alguém fechar a porta com força demais me fazia entrar em pânico. Continuei a terapia com uma nova psicóloga, a doutora Marta, a quem mamãe contou toda a verdade para que pudesse me ajudar corretamente. Não era igual às sessões com a doutora Helena na capital, mas gradualmente fomos criando uma relação de confiança. O trauma não desaparece só porque mudamos de direção, explicou a doutora Marta numa das primeiras sessões. Mas podemos aprender a carregar essa história de uma forma que não nos impeça de viver plenamente. E foi isso que devagar começamos a fazer, aprender a suportar nossa história de um jeito diferente. 1 ano depois que chegamos a Tijuana, papai recebeu uma carta. Vinha do advogado que cuidou da venda da nossa casa em Guadalajara. Era breve e direta. O vovô tinha morrido na prisão, um ataque fulminante ao coração durante o almoço no refeitório. Papai e mamãe discutiram demoradamente se deveriam me contar. Acabei ouvindo por acaso. Ouvindo atrás da porta, um hábito que eu havia adquirido em Guadalajara e que ainda não tinha conseguido deixar para trás completamente. Quando os confrontei sobre o que tinha escutado, mamama me envolveu em um abraço com lágrimas nos olhos. "Minha filha, ele não pode mais te machucar", disse ela. Nunca mais. Eu não chorei, não senti alívio, nem alegria, nem tristeza. Era como se a notícia fosse sobre um estranho, alguém que eu mal conhecia. Percebi que, de certa forma, isso era verdade. O homem que me feriu tão profundamente não era realmente meu avô. Ele era um monstro que usava seu rosto. O verdadeiro impacto da notícia veio aos poucos. Nos dias e semanas que se seguiram, percebi que não precisava mais olhar por cima do ombro constantemente, que não era mais necessário manter nosso paradeiro em segredo, que o medo de que ele pudesse sair da prisão e nos encontrar finalmente havia
desaparecido, foi como se um peso enorme tivesse sido tirado de nossos ombros. Nossa nova vida em Tijuana deixou de ser uma fuga e passou a ser simplesmente nossa vida. Em 1962, quando eu tinha 15 anos, papai foi promovido a gerente na empresa de importação e exportação. O aumento no salário permitiu que comprássemos uma casa própria, maior e mais arejada, perto do Parque Morelos. Mamãe conseguiu uma posição fixa como professora e eu, para surpresa de todos, inclusive a minha, me tornei uma das melhores alunas da minha turma. Olha só, ouvi dizer, disse o pai orgulhoso ao ver meu boletim repleto de notas excelentes. Quem diria, não é? Nossa filha, a intelectual da família. Na nova escola, fiz mais amigos e comecei a participar do grupo de teatro, descobrindo que interpretar, ser outra pessoa por algumas horas, tinha um efeito terapêutico curioso para mim. No palco, eu deixava de ser Clotilde, a menina com um passado doloroso, e me transformava na personagem que o papel exigia. Foi no teatro da escola que conheci Vicente aos 16 anos. Ele tinha 18. Estava no último ano e fazia o papel principal na peça em que eu tinha uma função secundária. Alto, de pele morena e olhos verdes impressionantes, uma herança de um avô espanhol. Explicou depois. Vicente foi meu primeiro amor verdadeiro. Nosso relacionamento se desenvolveu devagar. Diferente de outros rapazes que conheci, Vicente nunca foi apressado ou insistente. Parecia entender intuitivamente meus limites e medos, mesmo sem eu lhe contar sobre meu passado. Nosso primeiro beijo aconteceu após uma apresentação especialmente bem-sucedida da peça. Foi gentil, respeitoso e pela primeira vez não senti medo do toque do outro. Foi como se algo congelado dentro de mim finalmente começasse a derreter. Vicente e eu ficamos juntos por quase 2 anos. Ele foi meu primeiro namorado, minha primeira experiência de amor romântico. Com ele aprendi que a intimidade física podia ser bela, respeitosa, baseada no consentimento e no carinho mútuo. Amor recíproco, o oposto total da violência que marcou minha primeira experiência com a sexualidade. Com o tempo, Bento conquistou uma bolsa para estudar engenharia em Monterrey. Nosso namoro não resistiu à distância, mas terminamos com carinho e respeito. Ele seguiu seu caminho e eu o meu, mas sempre serei grata pelo papel que desempenhou na minha trajetória de cura. Em 1966, aos 19 anos, ingressei na Universidade Autônoma da Baja Califórnia para estudar letras. Foi lá que conheci Roberto, um estudante de direito com olhar doce e ideias intensas sobre justiça social. Ele era natural de Enada, filho de um comerciante e de uma professora, e tinha vindo para Tijuana especificamente para cursar a universidade. Nossa amizade teve início em um projeto conjunto entre os cursos de letras e direito, uma ação para levar educação básica a comunidades rurais. Passávamos horas debatendo os materiais, organizando as aulas e às vezes discutindo abordagens pedagógicas. Essa relação era fundamentada no respeito mútuo e em interesses afins. O namoro surgiu quase 1 ano depois, de forma natural,
como próximo passo lógico numa relação que já era profunda e significativa. Com Roberto, finalmente, encontrei coragem para compartilhar toda a minha história: o abuso, a fuga, a reconstrução. Em Tijuana, ele foi a primeira pessoa fora do círculo familiar e terapêutico a quem contei tudo. A reação dele foi exatamente o que eu precisava sentir: indignação pelo que me aconteceu, sem que me tratassem como uma vítima quebrada, uma compaixão sem piedade e, acima de tudo, a compreensão de que meu passado fazia parte de mim, mas não me definia. Você é a pessoa mais forte que já conheci, ele disse depois de ouvir toda a minha história, segurando minhas mãos com firmeza. E eu te amo exatamente como você é, com todas as suas cicatrizes e toda a sua força. Casamo-nos em 1970, quando eu tinha 23 anos e ele 25. Foi uma cerimônia simples, porém alegre, na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, próxima à nossa nova casa. Meus pais, visivelmente emocionados, me entregaram ao altar com ele juntos, uma quebra de tradição que fazia todo sentido para nossa família, que havia permanecido unida diante do pior dos pesadelos. Os anos seguintes trouxeram mais cura, mais alegrias e mais momentos que moldaram uma vida que, contra todas as expectativas, se tornara plena e significativa. Nosso primeiro filho, Paulo, nasceu em 1972. Mariana chegou em 1975 e, finalmente, Lucas em 1979. Ter filhos foi outra etapa fundamental na minha jornada de cura. Cada gravidez, cada parto foi uma forma de reivindicar meu corpo, afirmar que ele era meu. Não um objeto de violência, mas um recipiente de vida, amor e continuidade. Com cada filho, eu me sentia mais conectada à minha própria humanidade, mais inteira e completa. A maternidade também trouxe novos medos e desafios. Percebi que me tornara superprotetora, especialmente com Mariana. O medo de que algo semelhante pudesse acontecer com minha filha às vezes me acordava no meio da noite suando frio. Foi preciso muita dedicação interna e algumas sessões extras de terapia para encontrar um equilíbrio entre proteger meus filhos e permitir que eles vivessem suas próprias vidas livres do peso do meu trauma. Meus pais foram avós maravilhosos, presentes e carinhosos, mas sempre respeitando nosso espaço como família. Meu pai se aposentou em 1980 e dedicou grande parte do seu tempo aos netos, ensinando-os a pescar, consertar coisas e valorizar os pequenos prazeres da vida. Minha mãe continuou ensinando até 1985, quando também se aposentou e se entregou completamente à vida de avó. A vida seguiu seu curso, trazendo alegrias e tristezas, como acontece com todas as famílias. Perdi meu pai em 1990 por um ataque cardíaco súbito, o mesmo fim que havia levado seu algoz anos antes. Uma ironia que não passou despercebida. Minha mãe viveu mais tempo, falecendo pacificamente em 2003, aos 84 anos, cercada por filhos, netos
e até alguns bisnetos. Roberto e eu continuamos juntos, construindo uma vida que nunca imaginei ser possível nos dias sombrios de 1958. Ele tornou-se um advogado respeitado, especializado em direitos humanos e causas sociais. Eu me tornei professora universitária, compartilhando meu amor pela literatura com gerações de jovens. Nossos filhos cresceram e formaram suas próprias famílias. Pablo tornou-se médico, Mariana, Alípio seguiu meus passos e tornou-se professor. Lucas escolheu a engenharia. Juntos me deram 7 netos maravilhosos que agora começam a me presentear com bisnetos. Hoje, aos 79 anos, ao olhar para trás nessa longa trajetória, vejo com clareza como o plano desesperado que meus pais elaboraram naquela mesa de cozinha em 1959 mudou completamente o rumo de nossas vidas. Não só me afastou do perigo, mas também abriu caminhos que jamais teríamos trilhado se tivéssemos permanecido em Guadalajara. A decisão de partir, de reconstruir tudo do zero, foi o gesto mais corajoso e amoroso que meus pais poderiam ter feito por mim. Eles abriram mão da segurança do conhecido, arriscaram tudo por um futuro incerto, apenas para me dar a chance de curar, crescer e viver sem a sombra constante do medo. A justiça oficial cumpriu seu papel e condenou o monstro à prisão, onde encontrou seu fim. Contudo, a verdadeira justiça, aquela que realmente fez diferença para nossa família, foi a que construímos com nossas próprias mãos. A escolha consciente de não deixar que aquela violência definisse o resto de nossas vidas, o recuso de sermos vítimas eternas e a firme decisão de erguer algo belo a partir das ruínas. Se há uma lição que essa longa vida me ensinou e que desejo compartilhar com vocês que me acompanham, é esta: nosso poder de cura é muito maior do que imaginamos. Não importa o quão profundas sejam as feridas, temos dentro de nós a força para nos reconstruir, reinventar nosso destino e escrever uma nova história repleta de esperança e amor. Por mais profundas que sejam as feridas, por mais sombria que seja a noite, sempre existe a chance do amanhecer. Há sempre um trajeto para reconstruir, para resgatar a esperança, para encontrar a felicidade. Meus queridos que me acompanharam até aqui, agradeço de coração por escutarem esta velhinha contar sua história. Se minha jornada tocou de algum modo o coração de vocês, peço que deixem um gostei neste vídeo e se inscrevam no canal. Cada inscrição me faz sentir que valeu a pena abrir meu coração, que minhas palavras talvez tragam conforto ou força para quem atravessa seu próprio vale das sombras. Se desejarem ouvir mais histórias de superação como a minha neta compartilha diversos relatos de outras vovós que carregam histórias de dor, resistência e vitória. Relatos que nos recordam o quanto somos mais fortes do que acreditamos, que nossas marcas, mesmo que jamais desapareçam por completo, podem se tornar selos de honra que revelam não só o sofrimento, mas principalmente nossa capacidade de resistir. Até o próximo vídeo, meus queridos. Que Deus abençoe o caminho de cada um e que nunca percam a esperança. Mesmo nas noites mais escuras, esta velhinha aqui é prova viva de que sempre
Sempre existe luz no fim do túnel.